Boa noite a todos. Estamos aqui hoje dando continuidade na programação do evento em comemoração aos 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas. E teremos agora essa mesa com a participação de 3 pessoas que, em algum momento, fizeram parte, né, desse acervo, ou profissionalmente ou até emocionalmente, né? Então, são pessoas que têm uma relação estreita assim, com o acervo. Eu vou agora apresentar o pessoal para vocês. Então, por ordem alfabética, vamos começar, então, pelo Zé Eduardo. É o Zé Eduardo Azevedo. Ele é sociólogo, que trabalhou na Prefeitura de São Paulo, e ele coordenou o acervo histórico da discoteca no período de 1990 até 2003, quando foi responsável pela elaboração de vários projetos visando a preservação, conservação e divulgação do acervo. Ele coordenou também o processo de tombamento do acervo histórico pelo IPHAN. Temos também o José Saia Neto, que é arquiteto, aposentado pelo IPHAN. Ele é filho do Luiz Saia, que foi o chefe da equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas. O Zé Saia sempre colaborou no desenvolvimento de projetos do acervo histórico, do acervo da missão, tendo realizado a transcrição das cadernetas da expedição e participado também no projeto de digitalização das cadernetas, e o que resultou na elaboração do DVD que foi lançado em 2011. E ele colaborou também no processo de tombamento do acervo pelo IPHAN. E temos também a Vera Cardim, que também é socióloga da Prefeitura, que trabalhou no acervo histórico, coordenou o acervo histórico no período de 2004 a 2010, quando foi responsável pela elaboração de projetos visando a divulgação do acervo. Ela coordenou a execução do DVD-RUM, Missão de Pesquisas Folclóricas Caderneta de Campo, que foi lançado em 2011, aquele que eu já tinha citado anteriormente. E ela foi também a pessoa responsável pela candidatura da coleção da missão no programa Memória do Mundo da Unesco. Então, agora a gente passa a palavra a eles, que vão falar da sua experiência com o acervo e com esse patrimônio importante que a gente tem aqui no Centro Cultural. Boa noite. Me pediram para falar sobre patrimônio, né? E falar sobre preservação do patrimônio cultural brasileiro, nessa comemoração dos 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas, é falar da própria missão e do Departamento de Cultura. Não seria por outro motivo que o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também está comemorando 80 anos. Quando a gente analisa atentamente as finalidades da missão e de outros projetos do departamento, imediatamente identificamos propostas típicas de uma entidade federal. Isso porque a concepção fundamental do departamento se baseava no princípio de que sua responsabilidade não era apenas de uma esfera de governo ou mesmo a atividade especializada do serviço público. Tinha como objetivo último a criação de um sistema nacional de identificação, registro, reconhecimento, preservação, valorização e difusão do conjunto de bens que caracterizavam o povo brasileiro e como este se relacionava com as culturas de outros povos, tendo como destinatária direta toda a sociedade. E exatamente essa peculiaridade o distinguia da livre busca por acúmulo de conhecimento, que é um dos objetivos mais marcantes do exercício acadêmico. Não se tratam de propósitos conflitantes, apenas pontos de vista, perspectivas, estratégias e finalidades diversas, e eu diria até complementares.
muito embora a criação dos organismos voltados para a preservação e, principalmente, para o fomento da cultura tenha causado, à época, anos 30, 40, enorme resistência por parte dos grandes museus nacionais que detinham a exclusividade por pesquisas em diversificadas áreas do conhecimento. Nesse mesmo sentido, também se constata que algumas atividades do departamento buscaram suprir deficiências da estrutura da própria administração pública, como, por exemplo, as primeiras estatísticas e pesquisas socioeconômicas destinadas a subsidiar políticas de planejamento e gestão, metodologia, aliás, reconhecida internacionalmente. E isso numa época em que a cultura erudita europeia era a medida adotada para valorar todas as manifestações técnicas e culturais. Nesse mesmo momento, toma força a consciência de que era fundamental ampliar o conhecimento sobre a formação do país e criar um acervo de testemunhos dessa história e do valor da cultura popular na formação do caráter nacional, bem como a contribuição estrangeira nessa mesma formação. Embora tanto a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, como do então denominado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tivesse ocorrido antes da implantação do Estado Novo, constato com tristeza que ainda hoje muitos pesquisadores acadêmicos se empenham em atribuir o surgimento de tais entidades ao nacionalismo xenófobo, ao fascismo, a uma visão demagógica e elitista sobre a cultura popular, a pontos de vista românticos ou ingênuos, e não a uma profunda consciência de que a população brasileira, ao longo da colônia, do império ou república, e mesmo muito antes disso, apesar de suas dificuldades, produziu e continua produzindo arte, cultura e conhecimento que devem ser considerados por todos. Porém, exatamente porque isso somente poderia ser realizado através de um trabalho sistemático de características próprias, essa tarefa caberia a instituições específicas. E, naquele momento, a pioneira foi certamente o Departamento de Cultura. Muito embora os acervos coletados pelo Departamento tenham sido objetivamente utilizados em benefício da população paulistana, sua atividade não se restringia à cidade. Já considerava, como já disse, um sistema nacional que foi abortado exatamente por força das políticas centralizadoras de Getúlio Vargas e dos governos que lhe sucederam, os quais, até hoje, se empenham ativamente para que as três instâncias continuem trabalhando de maneira isolada. Por assim dizer, da mesma forma que a missão, como a missão foi um filhote do Departamento de Cultura, todos os órgãos de preservação também o foram. Acredito ser oportuno lembrar que o termo artístico, então utilizado na denominação dessas instituições, tinha significado de a capacidade de fazer, tal como a arte do carpinteiro ou a arte do médico, isto é, a arte aplicada, e não estava absolutamente limitada às ditas belas artes. Basta uma rápida consulta ao anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, instituição que, à época, se beneficiou das inquietações e da contribuição do mesmo Mário de Andrade, para verificarmos a amplitude de sua atribuição e, como está claro, nesse trecho do documento, do anteprojeto. Todas as manifestações de arte pura ou aplicada, tanto nacional como estrangeira, que de alguma forma interessem a etnografia, com exclusão da ameríndia. Manifestações essas que poderiam incluir objetos, fetiches, cerâmica em geral, indumentária, etc. Monumentos, arquitetura popular, cruzeiros, capelas, cruzes mortuárias, de beira de estrada, jardins, etc. Paisagens, lugares agenciados pela indústria popular, como vilarejos lacustres da Amazônia, morros do Rio de Janeiro, mocambos do Recife, etc. Folclore,
música popular, contos, histórias, lendas, superstições, medicina, receitas culinárias, provérbios, ditos, danças dramáticas, etc. E que deveriam ser inscritas no livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Nesse mesmo sentido, o parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 25 de 37 dispõe que equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. E estava criada a primeira Lei de Proteção Ambiental do país, em 37. E continuando nas citações, aqui cabe um trecho da justificativa de tombamento do acervo histórico da discoteca Neida Varenga. Aspas. Certamente, o fato da cultura paulista não ser tão rica e variada como a de outras regiões do país justificaria a criação desse acervo. Tampouco foi somente o propósito de colocar à disposição dos músicos e pesquisadores paulistanos um diversificado acervo de registros de manifestações culturais das distintas regiões brasileiras, que motivou o Departamento de Cultura a enviar equipes de pesquisadores para muito longe do território sob sua jurisdição. Especialmente se considerarmos a pequena dimensão dos movimentos migratórios internos, na época, significativamente menores do que o fluxo de imigrantes europeus, isso em São Paulo. No mesmo sentido, por que criar um arquivo da palavra, destinado a gravar a voz de personalidades brasileiras e estudar a diversidade de expressões fonéticas regionais? Luiz Saia, chefe da equipe de pesquisadores enviada ao Norte e Nordeste em 1938, numa entrevista em Recife, nos fornece uma indicação dos objetivos de alguns projetos do departamento. A missão de pesquisas folclóricas não é obra de um Estado, porque essa finalidade é mais do que tudo nacional, por excelência. Queremos mostrar o Brasil aos brasileiros. O próprio Mário de Andrade, ao ser afastado do seu cargo e apelar inutilmente ao seu sucessor para que as pesquisas não fossem interrompidas, as justifica. O Brasil realmente não conhece a sua música nem seus bailados populares. Por quê? Devido à sua enorme extensão e regiões perfeitamente distintas uma da outra, nenhuma instituição se deu ao trabalho de coligir essa riqueza até agora inativa. Fecha aspas. Ainda que os objetivos da missão fossem específicos, registro de músicas e bailados, a documentação realizada envolveu paisagens, características das cidades, tipos encontrados, técnicas e equipamentos domésticos e de trabalho, fatura de instrumentos musicais, cerâmica, tecelagem de redes, engenhos de farinha, sistemas de captação de água, pluviais, criação de abelhas, marcação de gado, particularmente técnicas de construção e tipologias arquitetônicas, sobretudo popular, o que revela uma preocupação latente com as grandes mudanças que então já se anunciavam e mesmo um claro vínculo entre o departamento e o recém-criado órgão federal, como ficou registrado em outro trecho daquela proposta de tombamento. Aspas. Em diversos documentos desse acervo, encontramos registros explícitos dessa origem comum, ou mesmo da atividade conjunta, como, por exemplo, na carta relatório da missão de pesquisas de 15 de maio de 1938, onde Luiz Saia dá conta que, aspas, tem sido fotografado, algum motivo de arte ou técnica popular, mais raramente a arquitetura erudita. Essa chefia fotou, entretanto, e com intenção documentativa, certos monumentos de arquitetura colonial da Paraíba, assim como colheu informes para relatório estilo Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Isso faz parte de um relatório oficial. Fecha aspas. Aí está,
É uma lição de como as propostas e projetos, por mais específicos e singelos que sejam, adquirem uma importância excepcional se concebidos com clareza e voltados para quem os custeia, isto é, a sociedade. No final dos anos 30 e durante os anos 40, o saudável exercício de manter a mente aberta permitiu as práticas correntes da missão, que as práticas correntes da missão fossem incorporadas à rotina dos trabalhos do IPHAN, como atestam algumas cadernetas do acervo da missão, que guardam os primeiros levantamentos de monumentos paulistas. São informações relativas à aldeia de Carapicuíba, sede de fazenda em Amparo, Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Guararema, Matriz de São Vicente, Igreja Nossa Senhora do Rosário de Imbu. Além de notas sobre essas viagens e manifestações culturais relacionadas. Da mesma forma, os cadernos de obra do IPHAN, no mesmo período, também guardam letras de músicas, notas sobre festas, depoimentos de moradores, como se a missão tivesse sequência. Apesar dessa origem pioneira e considerando a enorme contribuição dessas instituições, sua trajetória de decadência também foi similar. Pouco a pouco, os objetivos mais generosos foram cedendo espaço a um pragmatismo realista, que, infelizmente, tornou-se prática corrente. O poder público deixou de investir na cultura, a burocracia passou a ter uma predominância cada vez maior, os pequenos corpos técnicos ficaram tão envolvidos com questões administrativas e legais que não tiveram mais espaço para exercer suas competências. Mas, principalmente, deixaram de existir políticas públicas e gestores de visão, além de persistir uma completa falta de integração entre as instituições. Transformaram-se em repartições públicas ou delegacias de proteção legal. As abordagens das proposições de tombamento, bem como a discussão das questões técnicas que envolvem bens protegidos, se revestiram de um caráter eminentemente acadêmico, e a sua atuação fugiu ao alcance da compreensão do homem comum, o tal de cidadão. Como resultado, perante o público, consolida-se a imagem corrente de que os bens e acervos formalmente reconhecidos por sua importância como elementos simbólicos da formação nacional, por sua importância como são apenas coisas velhas ou, no máximo, coisas antigas, que não guardam qualquer relação com o futuro. Um dos resultados foi a interrupção de pesquisas e do enriquecimento dos acervos. Assim, passados 80 anos, essa situação só tem se agravado, tanto nos órgãos de preservação, como nos museus e até nas bibliotecas e discotecas. Isso tem consequências nefastas. Essas entidades não conseguem apoio orçamentário e não são integradas a políticas públicas na área de educação e de cultura. Não há orientação de governo para a implementação de propostas e projetos destinados a fazer com que esses bens e acervos reconhecidos, de maneira ampla e direta, sejam reintegrados ao convívio social com esse novo valor que se lhe agregou. Quando muitos são considerados como os bens de interesse da economia do turismo e devem, por isso, ser preferencialmente geridos por organizações privadas, cujo empenho e natureza não são e nunca poderão ser os mesmos do poder público. Acreditar nisso, como acreditar em mecenato, é pura e simplesmente ingenuidade, ignorância ou má-fé. Isso é particularmente visível no caso dos letárgicos acervos museológicos, que ou envelhecem em depósitos ou são eventualmente expostos em raras mostras que atraem principalmente a curiosidade espontânea de um seleto grupo, reduzido e bastante especializado, mas que, aos olhos do grande público, são pouco atraentes e compreensíveis, especialmente por não serem nem um pouco divertidas. No mesmo sentido, se dá o debate sobre inúmeros e falsos conflitos entre os prédios ou conjuntos tombados e a dinâmica das cidades. Ou ainda se justificam os estupros de alguns importantes monumentos, ou ainda monumentos com base na necessidade de acomodar programas de uso contemporâneos. Alguns deles baseados em recursos multimídia, que paradoxalmente não se renovam dinamicamente.
e tudo isso localizado nas regiões mais privilegiadas da cidade. Até mesmo as edificações pertencentes ao poder público se tornaram batatas quentes nas mãos de seus administradores, que se esforçam em passá-las adiante. Embora seja uma questão de justiça ressalvar os esporádicos esforços institucionais para que essas raridades sejam divulgadas, ainda permanece em mim uma grande frustração por um dia ter tido a ilusão de acomodar a discoteca Oneida Varenga, afinal autônoma, no prédio da Estação da Luz, velho conhecido da população menos assistida, para que se transformasse num oásis de referência dos migrantes brasileiros e dos imigrantes estrangeiros, com um acervo de instrumentos servindo a oficinas de luthiers eruditos ou populares, onde os paraibanos pudessem relembrar ou mesmo conhecer os aboios e cocos de roda, os paraguaios as guaranhas, os mineiros as catiras, os espanhóis o flamenco, os gaúchos os repentes, os portugueses os fados, e que todos eles pudessem ter acesso a muita música clássica e popular de qualidade que não se pode apreciar na programação comercial das rádios. Ou a música não é uma das mais importantes expressões da língua e da personalidade de um povo. Da mesma forma, imaginei a aldeinha de Carapicuíba abrigando um museu que mostrasse as primeiras trocas culturais entre os europeus e os habitantes primitivos do Planalto, mostrando, por exemplo, como os topônimos ainda são uma herança indígena forte em São Paulo. Foram apenas ilusões passageiras. Porém, para o bem ou para o mal, acervo como os da Missão ou do Museu da Magia Negra, também conhecido como Museu do Departamento Federal de Segurança Pública, estão preservados para que, um dia, afinal, venham ser utilizados de maneira atraente para que a população possa considerá-los como referências nas decisões sobre seu destino. A respeito, e finalmente, acredito ser oportuno citar um historiador que considero muito, Eric Hobsbawm. Aspas. O que eu quero lembrar a vocês, falando para os alunos, é algo que me disseram quando comecei a lecionar em uma universidade. As pessoas, em função das quais você está lá, disse meu próprio professor, não são estudantes brilhantes como você. São estudantes comuns, com opiniões maçantes, que obtêm graus medíocres na faixa inferior das notas baixas, cujas respostas nos exames são quase sempre iguais. Os que obtêm as melhores notas cuidarão de si mesmos, ainda que seja para eles que você gostará de lecionar. Os outros são os únicos que precisam de você. Isso não apenas vale para a universidade, mas para o mundo. Essa é uma dura verdade para todos nós servidores que atuamos nessa área, uma infelicidade para o cidadão, um desrespeito aos artistas cujo trabalho foi de alguma forma documentado e principalmente uma denúncia da recorrente falta de responsabilidade de governantes e legisladores. O patrimônio cultural não pode ser uma casca seca de cigarra agarrada a um galho. Deve sim ser uma manifestação viva, estridente, orgulhosa da população. Bem, a minha fala vai num sentido meio paralelo do Zé, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, agradecer também ao prefeito da cidade de São Paulo, ao secretário e ao diretor do Centro Cultural São Paulo, Cadão. Eu vou contar um pouco da constituição do acervo. Então, o acervo da discoteca, ele hoje a gente está vendo aqui e acha, puta, super legal, né? Mas ele passou por uma série de percalços. E aí eu vou contar um pouco essa trajetória. O projeto de construção do Centro Cultural São Paulo, concebido nos anos de 1970, por uma equipe de arquitetos liderados por Érico Prado Lopes e Luiz Teles,
teve como referência os grandes centros culturais multidisciplinares internacionais, entre eles o Centro Cultural Georges Pompidou, localizado em Paris e fundado em 1977. A inauguração do Centro Cultural aconteceu no dia 13 de maio de 1982, na administração do prefeito Reinaldo de Barros, cujo secretário de Cultura era Mário Chamy. Segundo Chamy, era necessário abrigar em um só espaço cultura popular erudita e todo tipo de manifestação cultural de grupos ou comunidades as mais diversas, para refletir toda essa igualdade cultural brasileira que é feita justamente das diferenças. O piso e algumas das paredes do Centro Cultural eram recobertos de carpete verde. No dia seguinte à inauguração do Centro Cultural São Paulo, teve uma chuva torrencial que alagou totalmente o Centro Cultural, deixando toda a biblioteca debaixo d'água. Essa situação ocorreu inúmeras vezes, até que, em 1992, o Centro Cultural ficou fechado por cerca de 6 meses para reformas. Então, foi colocado um novo telhado sobre o já existente e retirado todo o carpete do piso e das paredes. E quando foi criado o Centro Cultural, ele não tinha acervo próprio. Então, o secretário Mário Chamy determinou a transferência de algumas divisões e departamentos do antigo organograma da Secretaria Municipal de Cultura para o Centro Cultural. Entre eles, o IDARTE, Departamento de Informação e Documentação Artística, que estava na Casa das Retortas, no Brás, e a Biblioteca de Artes, que estava na Biblioteca Mário de Andrade, e a Discoteca Pública Municipal, que estava na Rua Catão, na Lapa. A discoteca era um departamento, onde tinha divisões e seções. Mas com a sua transferência para o Centro Cultural São Paulo, foi rebaixada a seção da divisão de bibliotecas do Centro Cultural São Paulo. Nessa ocasião, os funcionários foram transferidos para outras unidades, o que provocou o abandono do acervo que não foi, de imediato, reunido num só local. Os discos, livros, partituras vieram para o Centro Cultural e para a Biblioteca Mário de Andrade, os filmes para a Cinemateca, mas o acervo de objetos etnográficos do Museu Folclórico permaneceu no prédio da Biblioteca Municipal na Lapa. Somente funcionários como Antônio Dantas, que está lá no fundo, que era o técnico de som, e a Tamico, Tamico em memória, que tinham sido contratados recentemente naquela unidade, permaneceram. E foram eles que, juntamente com parte do acervo da discoteca, foram transferidos para o Centro Cultural São Paulo. Me emociona porque a Tamico foi amiga de muitos de nós aqui e foi a referência viva para todos nós. Então, eu realmente ainda me emociono quando eu falo nela. Em 1983, os pesquisadores do IDARTE, do Departamento de Informação e Documentação Artística, então integrantes da Divisão de Pesquisas do Centro Cultural São Paulo, iniciaram a organização do acervo do Museu Folclórico, a fim de integrá-lo à Discoteca Oneida Alvarenga. Esse trabalho foi dirigido pela pesquisadora Flávia Camargo Toni. Esse material consistia em documentos textuais, em cadernetas de campo, correspondências, fotografias, filmes, notações musicais e mapas da Missão de Pesquisas Folclóricas.
documentos administrativos e a hemeroteca da Discoteca Pública Municipal. Os objetos etnográficos foram reidentificados e incorporados ao patrimônio da Prefeitura do município de São Paulo. Os documentos textuais e fichário foram inventariados, as fotografias enviadas para o Arquivo da Divisão de Iconografia e Museus, do Departamento do Patrimônio Histórico, e os filmes enviados ao Arquivo da ao Arquivo da Cinemateca Brasileira. Em 1987, a Discoteca Pública Municipal passou a denominar-se Discoteca Oneida Alvarenga, em justa homenagem à sua dirigente, falecida em 1984. Em 1985, foi doada à discoteca a coleção particular de Oneida Alvarenga, com livros, discos, partituras e periódicos. Em 1989, o Centro Cultural São Paulo contratou uma equipe de profissionais para avaliação técnica do acervo da Discoteca Pública Municipal, em especial o Museu Folclórico. Esse trabalho foi custeado pelo IFAM, e que concluiu pela necessidade de restauro e melhores condições técnicas de preservação daquele acervo. Certo, Zé? Transcorrido 10 anos da transferência de parte do acervo da Discoteca Pública Municipal, em janeiro de 1992, fomos surpreendidos por um telefonema de um segurança da Biblioteca da Lapa de que, em uma sala fechada naquele local, deveria ter algum material da discoteca, e escorria água pelo vão de sua porta, devido à forte chuva que tinha ocorrido no dia anterior. Fomos ao local, a Tamico, o Toninho e eu. Para nossa surpresa, essa sala guardava todos os discos da Missão de Pesquisas Folclóricas, a série F, o Arquivo da Palavra, a série AP, e a música erudita paulista, a série ME, num total de 234 discos de várias dimensões, de 10, 12, 14 e 16 polegadas. Além dos discos, também estavam nessa sala, cujo piso estava totalmente alagado, instrumentos musicais e de percussão, que estavam debaixo d'água, e todo o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, guardados, por sorte, em caixas de ferro. Certo? Comunicamos o ocorrido à diretoria do Centro Cultural São Paulo, que determinou que realizássemos a transferência de todo aquele acervo para o Centro Cultural. Todo esse material ficou inicialmente numa sala no subsolo do Centro Cultural São Paulo. A documentação em papel das coleções Missão de Pesquisas Folclóricas, da Sociedade de Etnografia e Folclore e da Discoteca Pública Municipal estavam na Discoteca Oneida Alvarenga, do Centro Cultural São Paulo. No entanto, essa estranha... para a maioria dos funcionários que trabalhavam na discoteca, esse material era estranho, porque eles não tinham tido contato. E a Tamico e o Toninho foram justamente essa referência para que nós pudéssemos resgatar este acervo. As poucas pessoas que sabiam de que se tratava essa documentação eram a Tamico e o Toninho. O Agenor Mônaco também tinha alguma informação, pois conhecera a Flávia Toni, que tinha organizado essa documentação e publicara o livreto A Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura. A Flávia foi funcionária pública municipal e trabalhara no IDARTE, na Casa das Retortas. Foi ela, juntamente com Marcelo Morato Brisac e a Márcia Fernandes dos Santos, que durante meses realizaram a primeira organização do acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, desde que tinha sido deixado na Biblioteca da Lapa. Em tempo, ingressei na prefeitura por concurso público em 1981, no governo
Reinaldo de Barros, indo trabalhar, na ocasião, na Secretaria das Finanças, na Rua Senador Queiroz. Em 1983, eu me transferi para a Secretaria de Cultura, na Rua Pires da Mota. E o secretário era o Jean Francisco Guarnieri. E tendo trabalhado com Érico Vanucci. Em 1986, no governo Jânio Quadros, eu me transferi para o Departamento do Patrimônio Histórico, na Casa das Retortas, no Brás. E, em 1990, vim trabalhar na divisão de bibliotecas do Centro Cultural São Paulo. Eu trabalhava meio período no setor de História e Ciências Sociais e meio período na discoteca com a Agenor. Com a saída do Agenor e a vinda desse acervo da Lapa, eu passei a trabalhar em tempo integral na discoteca. Foi quando, aos poucos, eu fui me inteirando do acervo e da urgência da sua preservação. Eu fui organizando a documentação que conheci a Flávia Toni, e que já trabalhava no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e conheci José Saia, meu grande amigo, que trabalhava no IFAM. Então, iniciamos uma parceria que resultou em inúmeros projetos e realizações. Aí, a partir desse momento, nós começamos a reunir todo esse acervo. Então, tinha parte na Mário de Andrade, parte no Arquivo Histórico, parte na Cinemateca e boa parte que estava ainda na Lapa, né? Então, entre 1993 e 2000, foi dado um grande impulso aos trabalhos de conservação, de preservação, divulgação e acesso dessas coleções com a contratação de inúmeros serviços de restauro, conservação, acondicionamento, indexação das peças e objetos, fotografias, documentos textuais e sonoros e a telecinagem dos filmes. E nesse transcorrer, realizamos diversas exposições do acervo no Centro Cultural São Paulo e também no Rio de Janeiro. E palestras nos estados do Rio de Janeiro, do Ceará e Recife, eu, o Zé e a Flávia. Em 1993, realizamos a regravação dos discos originais de acetato e as cópias em vinil em fitas DAT, digital audio tape, com cópias em fitas cassete. Esta regravação era realizada de madrugada, entre 1 e 5 da manhã, pelo Toninho, sob a coordenação do Álvaro Carlini, porque era o horário que não tinha a circulação de trens do metrô e evitava a trepidação do solo. No mesmo ano, foi publicado este catálogo histórico fonográfico da discoteca Oneida Alvarenga, pelo Álvaro e pela Egli, que também ainda continua no Centro Cultural São Paulo. Onde tem todos os registros da discoteca pública municipal. Em 1994, eu realizei a microfilmagem de toda a documentação em papel na divisão do Arquivo Municipal de Processos, na Rua da Balsa, 331. Ao mesmo tempo, íamos realizando a organização e limpeza dos objetos. Nesse período, eu fiquei cerca de 6 meses transportando com o meu carro, ou quando eu conseguia veículo da prefeitura, toda a documentação em papel para a Rua da Balsa, onde as meninas, gentilmente, fizeram a microfilmagem e que resultou em 11 rolos de filmes, que estão aqui no Centro Cultural.
Os instrumentos musicais, tambores, violas, violinos, foram restaurados pelo luthier Edu Viola. Em 1995, foi assinado um termo de cooperação entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e a Secretaria Municipal de Cultura. E, em 1999, o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, se juntou a essa parceria. Porque, desde 1990, o Zé e a Flávia já faziam até antes que eu, nós realizamos uma série de atividades, mas sempre pela boa vontade nossa. Então, só em 95 e em 99 que se oficializou efetivamente a participação dessas instituições. Isso fortaleceu justamente a representatividade que tinha o acervo. Em 1995 e 1997, o José Saia Neto, representando o IPHAN, a Flávia representando o IEB e eu, representando o Centro Cultural São Paulo, vencemos o concurso de projetos apresentado à VITEI, Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, onde obtivemos recursos financeiros de R$340 mil. E com esse recurso, nós conseguimos realizar um vasto trabalho de restauração e conservação. Em 1997, a Biblioteca do Congresso de Washington editou a série de músicas em vias de extinção, que foi este CD aqui. Com uma seleção de 23 músicas recolhidas pela Missão de Pesquisas Folclóricas. Esse trabalho foi coordenado pelo pesquisador Morton Marx, e a revisão em português foi realizada por mim. Com esse material, foram doados 100 exemplares desse CD para o Centro Cultural, para que fossem enviadas a outros institutos culturais e a pesquisadores. E com esses recursos, desses R$340 mil, foi desenvolvido um vasto trabalho de mapeamento, arranjo, descrição, acondicionamento, armazenamento, elaboração de planilhas, vocabulário controlado e informatização de 17.936 páginas e fichas das coleções Missão de Pesquisas Folclóricas, da Sociedade de Etnografia e Folclore e da Discoteca Pública Municipal. A coleção de filmes, constituídos de 9 títulos, nas medidas de 9,5, 16 e 35 milímetros, estão em seus originais guardados ainda na Cinemateca Brasileira. Os objetos etnográficos, documentos textuais e instrumentos musicais foram acondicionados pela pesquisadora Heloísa Meirelles, que durante meses esculpiu cada um dos nichos para acomodar individualmente cada um deles. Acho que dá para ver um pouco, Isso foi feito pela Heloísa. Deixa eu abrir. Tá? Então, a Heloísa fez um trabalho assim primoroso e a gente deve muito também a ela, E cada um dos objetos estão devidamente acondicionados e conservados.
os instrumentos musicais. As quartinhas. Em 2000, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional propôs o tombamento naquela entidade da coleção e missão de pesquisas folclóricas, com o objetivo de proteger e valorizar o acervo. Em 2006, foi publicado pelo Sesc São Paulo o álbum, que é esse daqui. Aí a Vera que vai contar depois. Este álbum, Missão de Pesquisas Folclóricas, que reúne 6 CDs musicais, com um total de 279 faixas, em 7 horas de gravação. Esta coleção ficou a cargo do Marcos Branda Lacerda e a equipe de pesquisadores do Centro Cultural São Paulo, composta pela Vera Cardim, o Carlos Samprietri e o Carlos Jimenez. Hoje, o acervo histórico da discoteca é composto de objetos etnográficos, discos, documentos em papel, filmes, fotografias e publicações, reunidos durante os primeiros anos de funcionamento do Departamento de Cultura, que foi de 1935 a 1938, e da Discoteca Pública Municipal, no período de 1935 a 1982. O acervo histórico existe de fato, mas não existe de direito, porque até hoje não consta em lei nem no organograma do Centro Cultural São Paulo. Obrigado. Boa noite. Bom, vocês já perceberam que somos funcionários, servidores públicos e naturalmente, a nossa fala traz essa carga de quem cuida, de quem está atrás desse acervo tão precioso. Então, sim, de início eu agradeço o convite à equipe do Centro Cultural São Paulo, a Vilma, Eduardo, a Adelaide, o Iqueda, que também participou da elaboração da exposição e da programação. A gente sabe o quanto é importante trazer e discutir, apresentar um acervo como esse da Missão de Pesquisas Folclóricas, porque ele suscita, como o Saia já apresentou no início, toda uma reflexão sobre o que é política cultural, né? Não só a importância de você fazer um registro, de você mapear, mas o que significa para nosso patrimônio, para a nossa memória, e o que significa uma ação de política cultural pública feita e que começou essa que é um grande exemplo do que foi feito nos anos 30 no projeto, no trabalho de Mário de Andrade, quando esteve na frente do Departamento de Cultura, ou seja, em pouquíssimos anos, né, no início do departamento, se discutiu política pública, se propôs, se implementou políticas públicas que até hoje a gente se dá conta e percebe o quanto ainda precisa ser revisitado, rediscutido e tudo mais. Além, né, da importância também para o nosso momento de hoje, onde a gente sente um conservadorismo muito forte, onde falar de diversidade, ao mesmo tempo que se avançou muito, que muitos sujeitos de direito se colocando e avançando nessa discussão, a gente também vê um avanço do conservadorismo e da intolerância em proporção assim que não esperávamos mais ver. Então, a comemoração dos 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas, no mínimo, provocar um pouco isso em cada um de nós. E nós que trabalhamos com esse acervo, traz um sentido para o trabalho que nós realizamos. Sim.
como o Zé, eu me aposentei no ano passado, socióloga da prefeitura, entrei em 90, eu acho que foi o último concurso que houve para sociólogo, não só para sociólogo, como para outras carreiras no município de São Paulo. E boa parte desses anos que eu trabalhei na prefeitura foi na Secretaria de Cultura. Vim para cá em 2001, para o Centro Cultural São Paulo, para integrar uma equipe que tinha como objetivo, naquele momento, realizar exposições, eventos, mas principalmente grandes exposições, com os acervos do Centro Cultural São Paulo. Então, foi nesse momento que eu tomei contato com o acervo, a magnitude de acervos, de coleções que pertencem, que estão sob a guarda do Centro Cultural São Paulo. Então, até aquele momento, eu conhecia pouca coisa e, principalmente, um espaço de eventos, de shows, a biblioteca, a discoteca, tal, mas, assim, como não as coleções que ele tinha e que eram muito anteriores ao próprio Centro Cultural São Paulo, né? Então, esse foi o meu primeiro encantamento. E, a partir de então, o envolvimento com as exposições, com as atividades, só me fez me apegar um pouco mais e me voltar para o universo da memória, do patrimônio e da museologia. Fiz especialização em museologia e depois segui também retomando, né, a antropologia, mestrado, doutorado, enfim. E foi nesse momento que eu conheci o Zé. Ele era responsável pelo acervo histórico da discoteca. Nós fizemos uma exposição sobre Mário de Andrade, se não me engano, em 2003, e você participou da curadoria e tudo mais para a seleção, para falar um pouco, que era uma exposição sobre o departamento. Isso. E aí foi, né? Então, outras exposições, como o da Antônio Alcântara Machado, o próprio Departamento de Cultura, os telões do Teatro Municipal. Nós tínhamos aqui, que veio por conta da reforma do Teatro Municipal, telões cenográficos maravilhosos, né, que também passou por várias intempéries e outras historietas, e esses telões foram restaurados e expostos na Praça da Biblioteca. São ações que demonstram o potencial do acervo de contar história, de discutir, de fazer reflexão, né? O que a gente se dá conta quando vai realizar um evento como esse é a importância do trabalho que a gente poderia chamar de bastidores, né? Essa relação de trabalhos que o Zé nos apresentou agora, até de ser anunciado que uma sala estava escorrendo água e que lá talvez estivesse o acervo da missão. E quem é o funcionário? Ontem o Agenor estava me lembrando isso, que ele teve que correr lá para ver, e aí descobrir o que era aquele acervo, e descobrir que a importância de um material como esse. Estou lembrando também de situações como da arte postal. Sim, assim, são pequenas coleções que, por deficiência da administração pública, por ausência de uma política pública consolidada, né? A gente vive mais por ações, por programas, e hoje, mais do que nunca, a gente muda a cada 2 anos, pode mudar o que é prioridade e onde é que os recursos serão gastos, e a ausência de um quadro funcional, enfim. A gente que vive essa instabilidade o tempo todo tem que... E, ao mesmo tempo, enquanto servidor, você se identifica, né? Você se identifica, você se encanta, você tem um trabalho que quer e que sabe que é importante preservar, sabe que é importante fazer com que ele aconteça. É por isso que a gente tem
trabalhos tão importantes que, se eles não existissem, nenhuma dessas publicações ou essa exposição poderia ocorrer. É nesse sentido que o trabalho da Oneida Alvarenga, quando, depois da missão de 38, que volta, que Mário sai, que ela permanece anos na frente da discoteca e que organiza e sistematiza todo o material da missão, é importante, porque foi esse material que foi referência para anos depois, quando a equipe que a Flávia, a equipe do IDARTE encontrou, retomou esse acervo, possibilitou um trabalho de reidentificação, de construção de um diário em que ela recuperava o caminho, o percurso da missão e tudo mais. Esse mesmo trabalho que depois da Flávia, o Zé, né, faz com a recuperação, o restauro de cada um dos objetos, a Tamiko, a Heloísa consegue fazer, as coisas vão se somando, né? Então, assim, o acondicionamento de cada um desses objetos é quando você... que bom que o Zé mostrou a foto da reserva técnica, porque aí a gente, quando entra na reserva técnica e vê cada uma dessas pecinhas acomodada num plano de etafon, onde ela escavou cada peça, isso nos apaixona. Né? Isso que faz... esse aqui é um objeto de Xangô que foi recuperado em determinado momento, e se você traz alguém de terreiro, vai te dar também todo o significado simbólico daquela peça. Né? Então, assim... São essas ações que vão fazendo sentido no trabalho dos bastidores, né? Que e aí depois não só a recuperação, a digitalização, a microfilmagem, a passagem dos filmes, a telecinagem, enfim. Quando eu assumo o acervo histórico da Discoteca Oneida Alvarenga, isso acontece em 2004, no finalzinho de 2004, nós estávamos montando uma exposição sobre a missão de pesquisas folclóricas, e a ideia era criar um espaço permanente para esse acervo, um espaço que seria utilizado para mostras, não só para esse acervo, mas para essa temática como um todo. Né? O espaço foi construído, até hoje eu acho que chama Espaço Missão, né? E a exposição, que se chamava Cantos Populares do Brasil, a missão de Mário de Andrade, dava um início, apresentava o que foi a missão e focava nos instrumentos musicais e na música. E depois viriam outros módulos. É lógico que, como sempre acontece, as coisas mudam, as prioridades alteram, o espaço a exposição, que ficaria 4 meses, ficou alguns anos, 4 anos, né? E assim havia ela não se esgotava, essa era a sensação que a gente tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o acervo, na verdade antes, quando nós estávamos discutindo a exposição e preparando com essa cara de um espaço onde tinha um canto de leitura com as obras referências sobre a missão, muitos espaços, assim, alguns espaços para audição, para ver os filmes, enfim. Nós discutíamos com a direção na época, que era o Calil e a direção administrativa, que não seria possível aquela exposição. Primeiro, não era uma exposição que pudesse ficar sem ninguém, não dava para... Tinham objetos abertos, tinham um espaço de leitura, era um espaço que as pessoas usariam os objetos, os aparelhos de som, iriam sentar para ler os livros, então precisaria de pessoas o tempo todo enquanto essa exposição estivesse acontecendo.
E isso também aumentaria, o fato de você mostrar, aumenta o interesse. Então, seríamos procurado, a Elô, que na época era quem respondia pelo acervo, não poderia ficar sozinha, porque aumentaria a procura por esse acervo, aumentaria o interesse para trabalho de pesquisa e tudo mais. Até porque era um momento em que já se havia acumulado vários trabalhos de sistematização e de cuidado de conservação desse acervo. Então, ele estava mais acessível, né? Tinha uma possibilidade maior. E aí foi e, ao mesmo tempo, o Centro Cultural não havia uma divisão de acervos, que concentrasse todas as coleções estavam cada um numa divisão, nós estávamos ligados à discoteca, que estavam ligadas à divisão de bibliotecas, se não me engano, a coleção de arte, a divisão de artes plásticas, enfim, né? E também não havia um núcleo de ação educativa, que hoje é a DACE, consolidado, né? Então, não havia um corpo que pudesse dar conta. Então, teríamos que compor uma equipe em torno do acervo histórico da discoteca para não só dar conta da exposição, mas com todas as demandas que isso provavelmente suscitaria. Enfim, no final do ano, no meio do ano, a Elô sai, a gente estava para inaugurar a exposição, o Calil me convida para assumir o acervo. Era mudança de gestão, então eu estaria assumindo só por aquele período, né, para inaugurar, e a gente consegue trazer pessoas, né, outros funcionários de outras divisões, para compor a equipe e o número de estagiários. Naquele momento, a gente monta uma equipe com cerca de 9 pessoas, entre estagiários e servidores. Isso deu uma dinâmica. Por quê? Porque nós, no fundo, fizemos um núcleo que fazia o atendimento da exposição, atendimento a pesquisadores, o trabalho de conservação e a documentação do acervo. Era um núcleo. E isso permitia também uma interação da equipe para conhecer o acervo, para entender o acervo. E uma coisa que Rafael, não sei se lembra, mas os estagiários, quando a gente entrevistava, eu falava assim, olha, você faz ciências sociais, você faz história, mas talvez você não tenha tempo para pesquisar aqui, né? Você vai trabalhar muito no atendimento e tudo mais. Mas se você aproveitar que esse é o momento que a gente aprende, no atendimento a um pesquisador, num atendimento, num projeto que a gente possa desenvolver, é a chance de você conhecer. E, olha, por experiência, é a chance, é o que a gente termina fazendo. É quando a gente... o encantamento, né, de perceber o sentido daquele objeto, e aí você recebe um pesquisador e ele fala, estou pensando, né, sobre as monografias do concurso folclore, que interessante, vamos ver se tem a documentação. E aí, né, nós criamos, você vai também se alimentando. Por que eu acho importante falar isso? Porque é dessa forma que a gente consegue construir o conteúdo e dar sentido ao trabalho que a gente faz, né? E é dessa forma que a gente, de fato, abre para aqueles que têm interesse do nosso acervo e vai desdobrar em outras ações. E vai desdobrar no reconhecimento de um acervo como esse que foi constituído. E vai possibilitar determinadas discussões, não é? Enfim, e nesse momento que eu assumo o acervo, a gente compõe essa equipe, uma equipe que foi um prazer, a gente foi aprendendo e descobrindo muita coisa juntas. E, é lógico, cumpriu-se o que a gente imaginava, o acervo chamou muita atenção, pedidos, pesquisadores que já tinham começado voltam para procurar a gente, o Sandrone, enfim, a gente procura esses pesquisadores, né, o Ikeda, o Saia, para dar essa dinâmica que
a exposição provocava e que a gente também sentia como necessidade para pensar o acervo. É por aí que a gente entra, né, que a Secretaria firma o convênio com o SESC para a edição dessa caixa de CDs. O material já estava digitalizado, né, já tinha saído dos discos, então era uma questão... Foi um trabalho muito bem feito, essa foi a avaliação, a qualidade da digitalização dos discos permitia uma escolha tranquila de uma seleção para montar essa caixa. Essa caixa permite que você conheça todos os informantes, tem uma amostra de todos que gravaram, que a missão entrevistou e gravou alguma melodia, textos, né? Então, assim, e o SESC lançou, enfim, foi também uma nova mexida, uma nova difusão assim, do acervo. Depois, eu vou falar só de algumas ações. Essa exposição de 2004, em 2005, o processo que havia sido iniciado pelo Zé Saia, pela Flávia, pelo Zé Eduardo, né, com um convênio entre o IFAM, a Prefeitura e o IEB, sai o tombamento, se consolida. Eu lembro que eu recebi a Cecília Londres para apresentar o acervo, foi muito legal. Assim, é um processo longo, né, Zé? Mas quando você lê a ata, né, o relatório que a Cecília Londres apresenta para a reunião do IFAM, é um documento muito, muito interessante, não é? E que, assim, não é só, como eles já falaram, não é só a coleção da missão, mas é todo o acervo histórico da discoteca. Isso é muito importante. Em 2008, nós lançamos, a Secretaria lança um DVD do Camargo Guarnieri, onde a gente também inclui partituras que o Camargo Guarnieri transcreveu de uma série de melodias da Missão de Pesquisas Folclóricas. Esse trabalho era inédito, né? Essa transcrição que ele havia feito, com mais 3 concertos de violino. Em 2009, quando nós apresentamos a candidatura da missão para o Programa Memória do Mundo da Unesco, é aprovado. E eu lembro essa também é uma outra coisa interessante, que é a dinâmica que termina provocando na própria instituição. Eu lembro que o Marcinho, que era da divisão de comunicação, ele manda para mim: Vera, eu acho que essa candidatura, esse edital que abriu, tem tudo a ver com a missão. Falei, lógico, é perfeito, vamos. Aí fizemos a candidatura e é óbvio, não é nenhum mérito de quem escreveu, mas assim é você perceber que você tem um acervo que tem não é, e que, sabe, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser registrado. E em 2011 a gente lança o DVD RUM da Missão de Pesquisas Folclóricas, que foi originalmente um projeto que a gente apresentou em 2007, se não me engano, para um edital do patrimônio imaterial, o primeiro edital de patrimônio imaterial. O projeto é aprovado, é habilitado, mas não chegamos a receber recursos. Depois, a Caixa Econômica banca o projeto e a gente realiza. Qual é a importância para nós desse projeto de CD-ROM das cadernetas de campo? É que as cadernetas de campo eram o material primário e mais difícil de ser acessado. Né? E assim, todo o material foi sistematizado pela Oneida, mas a pesquisa nesse material, nas anotações que os pesquisadores fizeram, em especial o Luiz Saia, o pesquisador tinha que vir aqui ao Centro Cultural São Paulo para acessar. Né? E para nós isso era caro. O Zé Saia já havia transcrito todas as cadernetas de campo. Nós tínhamos aqui os arquivos com as transcrições. Então, esse edital era
fazer um facsímile em um CD-ROM, um DVD multimídia, em que ela possibilitasse ler todas as cadernetas de campo, né? Não só ver as imagens, mas também as transcrições, que facilitaria a pesquisa. Qual foi o resultado? E teve a participação do Saia, da Flávia. Nós revisamos o catálogo, nós trabalhamos, pegamos todos os filmes, o DVD contém todos os filmes gravados, todas as cadernetas de campo, todas as fotografias, uma seleção de melodias, uma seleção de documentos, de correspondências, de artigos de jornal e mais caminhos para recuperar essa informação. E aí entra o diário que a Flávia fez nos anos 80, quando recuperou diagnosticou toda essa documentação. Ela fez a revisão, e aí nós podemos, você pode transitar pelo caminho que a missão fez, ou pegar pela data, ou pegar pela cidade, enfim, foi um material trabalhoso, mas assim o resultado foi muito interessante. Nós conseguimos, uma parte da edição foi vendida, mas uma parte significativa nós fizemos contato com pesquisadores de outros estados que trabalharam a missão, né, como o Sandrone, em Pernambuco, deixa eu ver, a Monte Carmo, a Marina Ayala, enfim, a gente fez contato com esses pesquisadores, Ferretti, e assim, eles nos passaram listas de organizações, de comunidades, pessoas que tinham, grupos que gravaram para a missão, enfim, a gente conseguiu retornar de alguma forma para as regiões e para as comunidades que a missão percorreu. Então, esse projeto nos foi muito caro e foi muito rico todo o processo de realização dele e o que a gente conseguiu expor. Enfim, eu acho que eu já me alonguei, mas assim todo esse testemunho que a gente dá quando trabalha com um acervo é um pouco para demonstrar que assim não basta o evento em si. Nenhum evento consegue permanecer durante muito tempo. Ele é efêmero, né? Ele é para aquele momento, ele suscita, ele provoca. Mas, se não tiver o trabalho de pesquisa, de sistematização por trás, de conservação física dos acervos, ele pode perder o sentido. Não é que os eventos não possam acontecer, nem nada, mas tem que fazer parte de um conjunto. Esse é um princípio para nós que vivemos na museologia, né, ou de arquivos, que, assim, salvaguarda e difusão significa conservar fisicamente, documentar, registrar, pesquisar sobre e difundir, né, e mostrar. Então, a falta de uma política que nos permita, que garanta isso, coloca o patrimônio, a memória em risco. A gente sabe que a possibilidade de um acervo ou ficar inacessível ou se perder é real. Não é? É real. Basta que o gestor do momento não se interesse por aquilo, ou diga, uma boa hipótese, se ele não se interessar, é que o servidor fique lá, né? A gente fica lá cuidando, tal, uma hora volta. Outra é dizer, não, ou isso... transfere a gente para outros lugares. Ou transfere a gente para outros lugares, ou vira e fala, não, isso não é daqui, vai um para cada lado, vamos fragmentar, né? Não sei o quê. Isso então, quando a gente tem a oportunidade, eu acho que a gente tem que discutir isso. E falo isso por uma experiência recente, né?
depois que eu saí do acervo, eu fui ajudar a implantar uma nova instituição da secretaria, dessa mesma secretaria que a gente conseguiu preservar bem a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas, né? Apesar de todos os percalços. O Pavilhão das Culturas Brasileiras foi inaugurado em 2010, o projeto era interessante, a ideia foi principalmente em função do acervo do antigo Museu do Folclore, Rossini Tavares de Lima. Por resultado de uma ação do Ministério Público, a Prefeitura, a Secretaria, assume a guarda desse acervo, né, inaugura uma nova instituição, mas, infelizmente, nem o prédio está adequado, nem a coleção tem um acesso tão aberto como nós gostaríamos. Não é? Assim, foi acondicionado isso, eu saí em 2013, foi acondicionado para uma reforma que não finalizou, que está longe de ser finalizada, e a gente sabe que não é prioridade nesse momento. Então, o que a gente sabe? Tem, como aqui, como em vários, um grupo diminuto de servidores que fica lá tentando fazer com que esse acervo permaneça. Né? E por um outro, só para finalizar aqui a minha fala, também o trabalho que, ao longo dos anos, foi feito, que garantiu, inclusive, que o acervo da missão não fosse transferido para o Pavilhão das Culturas Brasileiras. Né? Então, assim, na época em que foi a proposta com a melhor das intenções, né? Mas não com um amadurecimento devido em relação a essa proposta. Né? Então, assim, se o acervo se a coleção tivesse sido transferida, primeiro, hoje ela estaria empacotada, né, com dificuldade de se acessar, estaria desvinculada da discoteca e não estaríamos hoje comemorando dessa forma os 80 anos da missão. Né? E foi graças ao trabalho, e eu digo com clareza porque participei das várias tentativas de discutir na secretaria, a ata de tombamento, o dossiê e todos esses trabalhos que, ao longo dos anos, se fez, que a gente conseguiu, que o jurídico do Centro Cultural São Paulo conseguiu argumentar e demonstrar para a secretaria que aqui era o lugar da coleção. Né? Então, assim, o trabalho de bastidor é fundamental. Né? Ele não é só, mas ele faz parte. E enquanto a gestão pública deixa escapar isso, os acervos ficam em risco e a gente não tem uma política, de fato, que se consolide, uma ação que se consolide. É isso. Para encerrar, não sei se a gente tem tempo. Tem? Só queria fazer um adendo que eu esqueci aqui, mas eu quero agradecer muito a Vilma, que foi meu contato e que desde o começo me falou da ideia, né, da palestra, e eu me motivei. Ao Ikeda, que nos conhecemos também de longos carnavais, de banca juntos e tal. E a Adelaide, que também, né, que está aqui no Centro Cultural, já nos conhecemos também de muitas datas, e que possibilitaram a gente estar aqui. Então, eu agradeço muito de coração a vocês 13 e a outros funcionários que estão aqui, o Eduardo, meu xará e outros, minha irmã que está ali no canto lá, mas que também me ajudou muito no processo de restauro do acervo. A minha irmã é bibliotecária e eu não tinha experiência na questão da preservação, e ela me pautando ali, né, me orientando como a gente deveria preservar o acervo da missão. Tá? O filme. Pode, eu ia falar. Eu só queria fazer um parêntese para relembrar um dos nossos sonhos frustrados, que foi quando o IPHAN fez 70 anos, estava se discutindo a questão da formatação da legislação de reconhecimento do patrimônio imaterial. E nós trabalhamos muito numa proposta, que era uma proposta de uma exposição itinerante
do acervo, que refaria todo o trajeto original de 38 e levaria não só os objetos, as gravações e tal, mas também proporcionaria a oportunidade de fazer uma comparação entre o coco, por exemplo, de praia de 38 e o coco de praia de 2000 e tanto. A ideia era justamente de reunir, juntarmos. Inclusive caprichou na apresentação, era uma sanfona com tampa de lata de óleo e tudo mais, que foi encaminhada ao então ministro Vefor, mas tinha um sujeitinho na presidência do IFAM que achou que o Vefor não iria topar isso. Muito tempo depois eu encontrei com o Vefor e cobrei dele. Por que vocês não se interessaram por isso? Ele falou, me explica o que vocês estão, qual foi a proposta. Eu falei, essa. Ele falou assim, mas isso não chegou a mim. Se tivesse chegado a mim, não iria faltar apoio. A ideia era exatamente mostrar essa origem comum. E mais, a origem comum que o IFAM não fazia distinção entre patrimônio cultural, patrimônio natural e patrimônio imaterial. No anteprojeto isso está claríssimo, entende? É um susto quando eu converso com pessoas ligadas à área da preservação ambiental. Quando eu mostro esse parágrafo 2º, as pessoas falam, não é possível. É uma legislação que está em vigor. Ela não foi alterada. Então, não é só o IBAMA que pode criar unidades de conservação, pode atuar na preservação. O IFAM também pode. Entende? E isso, para mim, ficou muito mais claro quando eu, por um período, atendi Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, você não dissocia a viola de coxo do Pantanal. Você não dissocia a música do boiadeiro. Não dá. A Bolívia está ali. Nós somos um enclave. Corumbá é um enclave na Bolívia. Então, são coisas que, no que eu falo de ter políticas públicas, quer dizer, embora eu seja testemunho desse enorme esforço que acabou tirando, era um acervo absolutamente inacessível. Eu não sei se está em vigor ainda, mas tinha uma lei municipal que vigorou pelo menos até os anos 2000, que você só podia emprestar coisas do acervo, emprestar discos por uma semana. Uma semana. Era a única possibilidade de você ter acesso aos discos. Eu acho que, até hoje, essa lei ela é tão esdrúxula que ela deve continuar existindo. Né? Agora, é uma coisa incrível, porque, como eu digo, na época você tinha mais italiano do que paraibano, mas hoje tem mais paraibano do que italiano. E o sujeito da Zona Leste não vem aqui. Quando eu falo quando a gente sonhou em ter a Estação da Luz, porque lá tem metrô, tem isso, tem aquilo, tem a Zé Paulino. Então, as pessoas vão lá, as prostitutas do Jardim da Luz vão, entram. Então, é uma coisa acessível. O Centro Cultural, a Casa das Rosas, tal, são ainda templos meio sagrados, que a população humilde não se sente muito à vontade. Né? Por mais que a gente faça exposições, às vezes faz com todo cuidado, com todo carinho, eu acho que está muito longe do espírito inicial do Departamento de Cultura. O Departamento de Cultura era uma coisa viva. Por exemplo, toda a metodologia de pesquisa socioeconômica desenvolvida pelo departamento foi usada até os anos 50, 60 na França. E foi para cobrir uma lacuna
a Escola de Sociologia e Política, tudo mais. Foi um momento em que se respirava um ar de não, somos realmente atrasados, vamos formar sociólogos, não para estudar sociologia na universidade, não, para fazer administração pública. Porque o advogado, lá, o bacharel, ele não conseguia enxergar a dinâmica da cidade, ele não conseguia fazer uma administração pública minimamente razoável. Então, esse papel, essa abertura e tal, e essa, vamos dizer assim, essa vontade de, através dessa exposição, mostrar que isso era uma coisa, que a gente estava numa trajetória descendente, que a gente precisava ter uma mudança de rumo, ficou na gaveta de um burocrata. De um burocrata lá no Rio de Janeiro. Entende? Que, assim, aliás, é paraibano. Eu vou mostrar para vocês um videozinho que foi feito para o lançamento do DVD. Então, é uma espécie de tutorial e mostra um pouco como é que funciona o multimídia. Eu gosto tanto que eu sempre carrego assim, para mostrar, porque ele dá um resumo das possibilidades desse acervo. E mais, vocês vão ver que tem a participação de um grupo chamado Elo da Corrente, que vai se apresentar aqui no Centro Cultural São Paulo. Na época, foi parte de um projeto uma proposta, que nós fizemos junto com o Centro Cultural da Juventude, e convidamos o grupo Elo da Corrente e a Yara Renó para conhecer o acervo, pensar sobre compor ou não alguma coisa, e o pessoal do Elo da Corrente também, a Yara, que já tinha um trabalho em cima do Macunaíma, desenvolveram os seus shows. E aqui, nessa apresentação, a gente usa o pessoal que construiu uma das músicas do Elo da Corrente. Acho que sim. Espera um minutinho. Volta aqui, que ele falou que podia. Ele falou que se abrisse aqui e apareceu o CD. É isso, né? Deixa eu ver se dá para executar. Será que... Vamos fazer o contrário? Vamos tirar? Cadê? Ele deixou pronto, mas... Nós somos de outra geração. Nem tanto, estou vendo. Acho que talvez abrir e pôr de novo, ele já executa. Porque vem aqui no DVD. Aqui é o DVD? Não, isso é Qual que é o DVD? Não enxergo Aqui, ó. de longe. Foi para executar. Esse. Mas eu acho que tem que executar ele. Se abrir assim, É ele esse vai. aqui? É de Mas eu baixo. acho que De tem baixo. que executar ele. Não, sabe? mas peraí. Não, volta tudo. Não dá para... Volta, fecha, tira ele e põe de novo. Posso? Tira. Tira. Aqui, talvez. Peraí, não conseguiu executar, abrindo lá o DVD? Vamos ver. Meu computador vai direto. Aqui, ó. Meu computador entendi. aqui. No disco aqui, no DVD. Aqui, ó. Vem aqui. Que nem a gente fez lá. Só aqui, ó. executar, né? Reproduzir. Isso. Beleza. Obrigada. Olha a ginga, a missão tá de pé 70 anos depois, com muito amor e fé a tudo que nos foi deixado, o apoio, a caminhada o mato foi pouco, a nossa história cantada por gente simples e honesta, humildade de coração, verdade, teu canto empresta de um pouco de inspiração do Pará, Pernambuco, da Paraíba, Maranhão, nossa riqueza cultural, suas várias formas de expressão, descarregadores de piano, batuque, caboclinho, realidades distantes que hoje tem um carinho da gente. É o elo da corrente, inventar o passado nos foi dando presente. Máximo respeito a Mário de Andrade, máximo respeito ao meu povo. Fundamental a nossa identidade cultural.
Chica de ancestral na condição de herói. Balanço brasileiro que trânsito se constrói. Toca sua alma quando toca o tambor. E escreva mais linhas da história do desamor. Na era do amor, 2009 pra frente. A música importa muito menos pra gente. Esquecem-se dos braços da riqueza de um povo. A pesquisa lhe revela algo que não é novo. E revigora-se nas mãos e goelas. Pelos becos e avenidas, mansões e favelas. Transpõe o plural essa memória deixada. O progresso desnorteia e torna despedalada. Eu, mais conformista, aprendiz, venho assumir esta nação. Meu método é folclórico, urgente a missão. Se a providência não é governamental, quem faria os retratos desse tesouro nacional? Com beleza no canto e avidez na escrita, meu pedaço de mundo essa raiz ressuscita. Se samparear é um crime passional. Gerações seguintes com riqueza cultural. Olha a ginga, olha lá. Bom, a gente vai abrir só para o público agora. A gente tem só até as 8 horas, porque às 20 já abre outro evento aqui, que é a exposição de Ikebana, a exposição de arranjo floral, e tem o Rodrigo Caçapa também, lá na Dona Ira Barbosa, às 20 horas. Então, vocês podem escolher assim que encerrar aqui. Então, aí a gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Meu nome é Angélica, eu sou irmã de José Eduardo. E aí eu quero fazer 3 colocações. Uma é doméstica, que é na época que o meu irmão estava fazendo a recuperação fonográfica, e ele ficava na casa dele, na cozinha, nos finais de semana trabalhando. E a minha filha, que era pequena, ele ouvindo as músicas, e ela ficava embaixo da mesa reproduzindo o que ele estava escutando. E era muito interessante isso. Então, essa é uma colocação doméstica. A outra colocação que eu quero fazer é com relação à importância do servidor público, que estão tentando, a todo custo, acabar com as carreiras de servidores públicos. E é graças aos servidores públicos, não só municipais, estaduais e até mesmo federais, que a gente consegue manter a cultura, os acervos, E é graças aos servidores que têm história, São eles que conseguem resgatar a história e manter. E uma outra questão que é, até mesmo aqui no Centro Cultural, a possibilidade da terceirização, que isso é um crime, na minha opinião. E aí é uma pergunta que eu não sei se vocês podem me responder, mas não sei se foi no último evento que teve sobre as missões, vieram pessoas de várias regiões do Brasil e, se eu não me engano, acho que os terreiros da Bahia, eles tinham a intenção, estavam solicitando a volta dos tambores. Eu queria saber se vocês têm, se foi feito algum acordo, se eles voltam, se eles não voltam. É isso. Olha, É do Pernambuco, é isso.
É o seguinte, isso me faz lembrar a tal machadinha dos índios lá do Museu Paulista. O acervo, deixa eu contar uma historinha de como uma parte, especialmente a parte religiosa desse acervo, que diz respeito a Pernambuco, foi obtida. No momento em que, vamos dizer assim, a missão chega em Pernambuco, que seria o início da documentação, estava havendo uma repressão fortíssima em cima dos terreiros. E o que foi feito? O meu pai conseguiu que todo o acervo que estava no pátio de uma delegacia, e tem fotografia disso, ia ser destruído, completamente destruído. Ele conseguiu esse acervo para trazer como registro. Então, se salvou o acervo. Depois, ele tomou cuidado de pedir para que os pais de santo todos fossem soltos, porque ele precisava dessas pessoas para identificar cada objeto, cada fetiche. Enfim, sem essas pessoas seria impossível fazer isso. E isso foi conseguido. Só que ele fez mais uma coisa. Ele acertou com o pessoal dos terreiros que aquilo que fosse realmente muito importante para o terreiro iria ser contrabandeado de volta para o terreiro. E aquilo que fosse recorrente, por exemplo, as quartinhas, eles conseguiam milhares de quartinhas a qualquer momento. Então, isso veio. Daí a quantidade expressiva de quartinhas que compõem esse acervo. Então, baseado nesse cuidado e baseado numa série de critérios museológicos e tudo mais, e até em respeito a esse esforço que foi feito, não deve-se voltar nada. Agora, o que se deve fazer, por exemplo, quando eu mencionei oficina de luthier, é oficina de luthier mesmo, pegar um luthier erudito, um popular, pegar o objeto e trabalhar esse objeto. Não fisicamente, mas a partir desse objeto, você estudar a sonoridade, estudar a confecção, as técnicas construtivas, entende? Que é uma forma muito mais eficiente de salvar alguma coisa. Porque, senão, você reuniu um acervo fantástico, preservou esse acervo, vai voltar para condições nem sempre favoráveis, ele vai desaparecer. A gente tem que ser muito realista, mas a gente não pode, e essa é um pouco a minha irritação, a gente não pode deixar de considerar quem produziu esse acervo. Esse acervo daria para fazer quase que um catálogo de artistas. Por quê? Porque você tem o artista, o nome dele, a filiação, a fotografia, se ele viajou, se ele não viajou, quer dizer, se ele obteve influências de outros meios, ou era uma coisa daquele local. Esse tipo de coisa a gente tem que respeitar. E só tem sentido você guardar esse acervo se você puder fazer esse resgate desse acervo. Eu me lembro da Maria Inês Ayala, ela encontrou um neto de um coquista, que foi gravado pela missão, que tinha todo cuidado, cuja família tinha todo cuidado de fazer coco segundo a tradição que eles achavam que era do pai, do avô. E a Maria Inês levou um fragmento de um coco desse coquista e mostrou para o neto dele. E o neto percebeu que essa memória, ao longo do tempo, tinha sido deformada. Por mais que eles cultuassem, respeitassem o compositor, o próprio processo de influências do filho, do neto e tudo mais, agregou aquela memória
outras influências e alterou completamente o que era as linhas principais do coco de 38. Então, eu fiquei tão emocionado com esse depois né? voltou naquele CD do coco. E que esse DVD, esse conjunto de músicas e tal, realmente, vamos dizer assim, daí você percebe que isso não é uma finalidade paulista ou paulistana. Hoje mudou a coisa. Você, não só o terreiro que, se ele ainda existir, ele deve ter acesso aos pontos, às tradições de 38, para, se eles quiserem, eles recuperarem alguma memória, ou não, ou só para ter conhecimento que era assim e agora eles fazem de outro jeito. Mas você vai à periferia de São Paulo, você vê isso. E não é só a periferia, você tem outras manifestações que precederam a missão no entorno de São Paulo. Entende? Em Mogi das Cruzes, em Parnaí, em Pirapora, Santa Isabel e tal. O trabalho de fôlego ele foi precedido por alguns trabalhos piloto. O próprio Camargo Guarnieri, que foi no segundo congresso da cultura afro-brasileira. Isso já era uma experimentação do que veio ser a pesquisa. Entende? Então, eu acho que não tem o cabimento, mas eles têm o direito de ter acesso a essa memória deles. Entende? Isso, havia... O que aconteceu foi o seguinte: tem um museu no Pernambuco, no Recife, que é o Museu da Abolição. E o pessoal desse museu, há uns anos atrás, há uns 5 anos, eles começaram a fazer contato com a gente aqui no acervo, querendo se informar sobre esse material que tinha sido coletado. A primeira fala dessa diretora lá do museu foi justamente dizendo que queria saber se realmente existia esse material e que a intenção deles era repatriar. E o que ela tinha que fazer para isso. Aí eu expliquei que era um material tombado, que ele tinha sido... porque ela falava assim, esse material foi roubado. Aí a gente falava assim, tive uma conversa com ela. Não, na verdade, esse material foi coletado, ele estava numa delegacia a ser destruído, e o que se fez foi conseguir preservar esse material. Então, na verdade, a missão, ela conseguiu preservar um material que seria destruído. E ele faz parte de um acervo que está sendo cuidado já, na época, há uns 75 anos, e já teria sido destruído há muito tempo, se não tivesse todo um trabalho de preservação que é feito aqui na reserva e no acervo todo. E aí, depois de muitas conversas, muitas tentativas, depois vários contatos, né, que ela fez, ela foi mudando um pouco de opinião e foi vendo que, na verdade, se simplesmente repatriasse, esse material ia se perder. E acabou se convencendo de que aqui era o melhor lugar para ele ficar guardado. Então, ela começou a apresentar uns projetos, ela começou a entrar em uns editais para conseguir fazer alguns projetos. Alguns editais ela não conseguiu ganhar, foi nesse meio tempo foi bom que ela foi amadurecendo a ideia e foi entendendo que aqui o material estava mais bem preservado. Aí, finalmente, ela apresentou uma proposta de fazer uma repatriação digital, porque o interesse deles era, principalmente a gente perceber, na parte dos objetos, que era repatriar e levar de volta para o pessoal de terreiro, ela falava. Aí ela foi entendendo que lá eles não teriam como preservar, que aquele estava preservado, e, além do mais, falei, olha, é um material que é tombado pelo patrimônio, pelo IFAM, é tombado pela Unesco, ele faz parte da memória do mundo. Então, ela foi tomando conhecimento de uma série de coisas e ela foi mudando um pouco essa opinião. Então, eles fizeram um projeto de repatriação digital, que eles chamaram de repatriação digital. Aí, em 2016, eles passaram um tempo aqui no Centro Cultural, no mês de setembro, o mês inteiro, veio uma equipe, uma museóloga, um fotógrafo, um rapaz até que era da TV Globo lá do Recife,
e que também é da Universidade de Pernambuco. E o que eles fizeram foi fotografar todos os objetos que foram coletados no Recife, lá da apreensão, e eles fizeram fotografias em 3D. E o ano passado eles fizeram uma exposição desse material, mas assim, em fotografias 3D. E eles fizeram, inclusive, hologramas, porque tinha totens onde você clica e aparece a imagem, aparece a imagem, você clica, ele inclusive gira, você vê o objeto de todos os lados, e no centro da sala eles faziam um holograma, e também ia mudando, ia passando os vários objetos que também no holograma se movimentavam. Então, eles desenvolveram esse projeto, além de que eles vieram e fizeram toda uma pesquisa das fichas catalográficas, das fichas dos informantes. E esse material, eles agora, inclusive, eles vão devolver para a gente todas as fotos, essa documentação que eles fizeram, tipo de uma revisão. E, fora isso, esse material todo que eles produziram está disponibilizado num portal que chama Museu Afrodigital, onde qualquer pessoa pode acessar. Então, tem toda essa documentação que foi produzida, né, em conjunto com eles. Foi um projeto em parceria entre o Museu da Abolição e o Centro Cultural São Paulo. Então, esse material já está disponível. A gente tinha até a vontade, assim, a ideia, o ano passado, no começo das conversas, de talvez colocar na nossa exposição as fotografias e talvez até o holograma. Mas, por uma questão, digamos assim, acho que mais até financeira, por enquanto não foi possível. Mas o material está disponível nesse portal. Esse museu eu conheço bem, foi um museu criado sem acervo. Então, eu entendo bem o desespero, porque o acervo desse museu, que funcionava na Rua Benfica, numa sede de um antigo engenho, que é um paradoxo já, o Museu da Abolição, na sede do dono dos escravos. Ele tinha, o único acervo dele eram imagens das ordens religiosas, e não das ordens criadas pela população negra. São ordens franciscanas, ordem carmelitas, as ordens ligadas à classe dirigente portuguesa, ou, enfim, branca, né? Então, eu sei bem eu compreendo bem isso, mas a minha convicção é essa: acervo você não desmantela. Eu acho que ela entendeu agora, essa dirigente lá do museu, e realmente a história do museu é essa. É um museu, parece que foi criado na década de 50, mas eles não têm acervo, isso ela admitiu. Agora, recentemente, porque ano passado, nessa exposição, até fui participar, eles ganharam um pequeno acervo, mas, assim... e, fora isso, eles fazem exposições de tempos em tempos com acervos de outras instituições. Então, dá a impressão mesmo que eles estavam meio desesperados, querendo um acervo, mas ele sempre argumentava que seria para repatriar esse material para os povos de terreiro. Mas agora ela se conformou com essa história de fazer a repatriação digital. Eu insisto, é justo, eles têm direito a essa informação. Por isso que eu digo e repito, sou meio repetitivo nesse ponto, que as políticas públicas de 1938 para as políticas públicas de 2018 é de chorar lágrima de esguicho. Porque os cocos, a nau catarineta, era ensaiada pela rede escolar paulistana. Os desfiles, os corais e tal, eles cantavam essas músicas. E hoje... A gente vai encerrar às 8, a exposição. Por causa da exposição. Eu queria fazer um comentário. Eu pedi só para fazer um pequeno comentário, porque eu acho que tem discussão, pensando na questão que ela trouxe, né? Eu acho que tem questões e questões. Cada solicitação é uma, né? Uma coisa é essa relação entre instituições, mas eu
pessoalmente, considero legítimo que o terreiro solicite, que peça, se ele identificar aquele objeto como... porque é um objeto sagrado, é um objeto de uso. Se ele sentir que cabe a devolução, acho legítimo ele acionar e pedir esse objeto de volta. E aí se começa a discussão de como, se retorna, se não retorna, mas a gente não pode desconsiderar a importância que essa reflexão dos terreiros, das religiões de matriz africana, pensar a sua própria história, e eu acho que essa questão faz parte. Né? Eu concordo com o Zé, o processo, e entendo perfeitamente todo o processo de discussão daqui do Centro Cultural em relação a essa solicitação, né? E o percurso que esses objetos tiveram e que estão aqui, como é que o Luiz Saia conseguiu preservar esses objetos, mas também considero legítimo que terreiros que queiram, que identifique aquele objeto como fazendo parte da sua história, que apresente essa... E aí, não é? se faça a discussão. Até porque esses objetos, eles não têm a mesma significação, até a própria concepção religiosa é muito diferente. Essa concepção de um objeto sagrado na imagem, numa estatuária, isso é da Igreja Católica e tudo mais. Não tem nada a ver com os terreiros, com a simbologia dos objetos de terreiro. Eu tenho mesmo uma coleção de ferros de Xangô. É uma coleção enorme de ferros de Xangô, que acho que vai acabar vindo para cá, porque não tem espaço, né? E que é vamos dizer assim, é um pessoal de Minas que ainda continua fazendo ferro de Xangô, que é uma coisa que praticamente já desapareceu, porque os ferreiros hoje trabalham com outro tipo de material, com outro tipo de objetividade, o mercado é muito mais para alumínio, para outros objetos do que para ferro, para forja e tudo mais, entende? Então, esse tipo de coisa, ele tem que ser pensado nessa perspectiva mais ampla. Entende? Isso só uma política de governo mesmo, porque senão a gente fica batendo cabeça. Só encerrar aí com o José Eduardo. Não, eu quero agradecer, só isso, Adelaide. Não ia falar mais. Ainda tem tempo ainda para falar. Não, eu só queria dizer que a importância desse acervo e reiterar que a gente tem aqui funcionários que levam essa preservação com muito afinco e lamentar justamente isso, né, da falta de funcionarismo público, o que essas administrações têm, nesses últimos anos, o pouco cuidado que tem tido com o funcionalismo público, né? Nós temos aqui várias pessoas que eu aposentei, a Vera aposentou, o Zé aposentado, Iqueda aposentado, a Vilma também é aposentada e continua. Então, assim, e a gente não tem mais ninguém atrás de nós que vá dar continuidade. Isso preocupa. Não consegue ter uma pessoa para passar o bastão. Isso preocupa, né? Mas é isso, obrigado a todos vocês. Rafael. Bom, gente, agradeço a presença de todos. Infelizmente, renderia muito mais o debate aqui, mas temos que encerrar cravado, assim, porque já inicia Bom, exposição lá embaixo. Vocês têm, através da Vilma, vocês podem entrar em contato e tiver alguma dúvida. Eu queria só aproveitar para convidar todo mundo que vai haver agora uma apresentação musical lá na sala Dona Irã Barbosa, que faz parte do evento também aqui dos 80 anos.
é o Rodrigo Caçapa, que também fez um projeto, está terminando um projeto grande aqui, com material do acervo, e ele é também um estudioso de viola, e vai ter essa apresentação. E amanhã vai ter uma apresentação de Congada de Santa Ifigênia. E então todo mundo está convidado. E também tem programação também na Biblioteca Mário de Andrade, na Biblioteca Casa Mário de Andrade. Ok?